Bom dia. Espera mais um pouquinho o pessoal chegar. Bom dia. Gente, eu vou aguardar mais um pouquinho para a gente voltar, né, na parte da plotagem. Eu vou gravar, eu vou passar as instruções aqui sobre a plotagem, né, na aula de hoje. Plotagem em escala que ficou faltando ali na nossa última aula. E também, né, vou revisar a parte da elaboração do layout, da folha de desenho. Mas se possível, eu quero gravar um vídeo separado, né? Uma aula síncrona a respeito desses pontos da plotagem, tá bom? Eu quero ver se ainda gravo essa semana. Mas caso alguém tenha alguma dúvida, né, referente ao desenho, pode utilizar o espaço dessa aula para perguntar enquanto não chega mais gente, tá? Vou esperar encher um pouquinho mais a sala para que a gente possa continuar os procedimentos de plotagem. Alguém tem alguma dúvida ainda quanto aos desenhos, né? Alguma questão referente às especificações das linhas, aos elementos de desenho em si? Pontos de profundidade. Quando você fala pontos de profundidade, o que quer dizer? Lucas, os pontos que estão no modelo, você se refere às cotas de nível? As cotas de nível, aquelas que informam a altura do piso? Você poderia mostrar na figura do modelo o que que seria? Porque eu acho que esse não é o nome. Poderia mandar um arquivo de imagem com a parte do desenho que você tem dúvida circulada? Pode mandar aqui pelo chat do Teams que é possível de receber, tá? Pode falar, Francisco. Enquanto a gente fica aí no aguardo da figura do Lucas, só para entender bem qual que é a dúvida. Queria falar alguma coisa?
Então, tá bom. Gente, quando quiserem abrir o microfone, quando quiserem falar, tá? Às vezes eu vou dar esse espaço já naturalmente, mas o ideal é que vocês levantem a mãozinha, tá? Pelo menos para eu ver para eu ter para eu ver a ordem de chamada de todo mundo, tá? Para não ficar bagunçado aqui na aula, tá? Mas para uma questão de organização mesmo. Pelo jeito vai vir, vai ficar só vocês quatro mesmo? É, aqui nós recebemos a figura. Sim, são as cotas de nível, tá? As cotas de nível, existem duas formas de representá-las. Eu vou mostrar aqui para vocês no CAD mesmo. Ó, então, aqui foram desenhadas as cotas de nível. Nesse caso aqui, deixa eu verificar como que foi feito. Ó, aqui ele foi lançado, né, no desenho como um atributo, tá? Eu não costumo, esse projeto aqui eu acabei pegando pronto, tá? Por falta de tempo, então eu fiz algumas modificações nele, mas nem todas. Esse caso aqui, ele lançou uma espécie de bloco, né? Ele criou um bloco de cota e que você pode fazer algumas anotações, tá? Existem duas formas de fazer a cota de nível. Uma é utilizando aqui um comando do Dimensions, tá? Que você faz a cota de nível, normalmente é o multileader, tá? Que você pode configurar a seta. Eu sei que tu pode utilizar o multileader, né? Que aí você vai fazer uma anotação e com uma seta indicadora, tá? No caso aqui eu não adicionei a seta. Eu nem uso muito isso daqui, tá? Mas eu sei que dá para usar esse comando aqui, eu nem sei fazer direito. Mas uma outra opção é você desenhar a cota de nível, porque você não precisa apontar ela para nenhum lugar, tá? É como eu costumo fazer. Aí você faz o desenho, cria o bloquinho e você faz a cota de nível, né? Por exemplo, eu posso desenhar uma circunferência. Aí eu tô com uma layer ativada e desligada. Ó, as setas do multileader estão tudo aqui, ó.
tá? Multilíder, na verdade, é uma seta de anotação. Então, o que que você pode fazer? Deixa eu botar aqui na ler nível. Posso fazer uma circunferência, dividir em 4 partes, né? Deixa eu diminuir aqui. Tá bom. E eu posso copiar essa linha várias vezes, né? Eu posso botar no molde, multiple. Ah, não, posso fazer assim, ó. Copiar. Aí eu posso especificar o deslocamento, né, da cópia. Aí eu vou colocar um ângulo, arroba, base point, array, 4. Não, não é isso que eu quero. É que tem um array que eu posso fazer polar, né? Aí eu copio, não, é array direto. Aí eu vou no polar. Aí o centro do ângulo da matriz é aqui. Aí eu posso controlar a quantidade de itens. Eu quero 4 itens, 90 graus, tá? Aí eu posso fazer o desenho da cota de nível, Ashura. Depois eu posso colocar o multileader, né? Aí eu vou selecionar o elemento. Aí eu posso colocar a seta indicadora, saio do modo orto. Nesse caso aqui, ó, o tamanho da letra está muito pequenininho, aí a gente dá uma aumentada, né? Ó, aí já fica bem melhor. Tá claro? Aí eu crio o bloco e eu faço essa anotação. Então eu posso fazer a cota de nível dessa forma. Professora. Só um instante. Tá, eu tô. Francesco, tu vai falar da tua pergunta do chat, só Não, para não. Falar do eu bloquinho ali saber. do nível. Tá, primeiro deixa eu ler a tua pergunta do chat aí eu já deixo tu comentar, tá bom? Que como eu estava com a tela ligada, eu não conseguia ver o chat. Eu não tenho duas telas aqui. Então, aqui é sobre a plotagem, tá? Eu já vou comentar da plotagem, mas o que que tu gostaria de comentar? Então, você tá me ouvindo? Sim, Ali no bloquinho, um negócio que dá pra fazer. Lembra aquele negócio que eu perguntei sobre questionário no bloco, não é bem questionário? Dá pra adicionar no editor de blocos. Daí tu pode criar um tipo uma perguntinha que ele faz qual que é o nível e na hora que tu insere o bloco, tu já digita o nível e ele aparece o nível pronto.
Não sei se tu Sim, sabe eu onde é que é. lembro que eu comentei que poderia ser um plugin. E eu lembro também que uma vez um aluno de outra turma ele me mostrou, ele poderia só editar o texto do bloco, não editar o desenho do bloco. Sim, sim. Dá E pra. eu não lembro se eu cheguei a comentar isso. Agora eu não me recordo mais. Eu sei que o texto do bloco sim é possível de editar no AutoCAD sem o plugin. Ele me mostrou na hora como fazer isso, mas agora não lembro mais como faz. Eu acabei não usando, mas eu sei que é possível fazer sim. E se eu não me engano, você usa um parâmetro anotativo Isso. para fazer essa edição. Que o modo anotativo, né, no AutoCAD, isso aí é uma coisa que até eu estava estudando não faz muito tempo. Ele é um parâmetro que você atualiza automaticamente textos e escalas normalmente, mas não elementos de desenho. Tá claro? Sim. Aí era essa a dúvida? O Ele não, comentário, na verdade. não, ele não necessariamente fica anotativo. Não, é só para dizer que existe essa opção. Não, não precisa ser plugin, existe essa opção. Se alguém quiser pesquisar assim, Então, assim, ó, tem que ficar só bem claro que essa opção é para texto e isso, tamanho de texto, isso. né? Para edição do desenho, essa opção ela ainda não existe, Sim. tá? Bom, então assim, ó, muitas vezes acontece, né, que nem aqui no a cota de nível, por exemplo, eu já vi os alunos fazerem a cota de nível inteira usando o modo anotativo, mas eu acabei não fazendo, tá? Mas eu sei que é possível. Então, assim, às vezes tem alguns modos que são mais interessantes de trabalhar, que a gente vai descobrindo com o uso do AutoCAD. Eu não sei se vocês já pegaram o manual da Autodesk para ler ali, o site para ler. Você não acha tudo, tá? Você acha alguns. Você vai ter que esmiuçar nos fóruns muitas vezes para você achar os outros recursos do AutoCAD, né? Tem alguns no manual não diz tudo, né? Ele mostra ali o básico, como faz o comando e dá algumas especificações, né, para os comandos, como usar da forma que eles recomendam como correta. Mas às vezes nós descobrimos outros meios de fazer também. E aí esses meios são comentados nos fóruns, tá? Então, se você pega o manual mesmo do AutoCAD para nem tudo você vai achar no manual do programa, é isso que eu quero dizer. Tá? Por exemplo, para eu fazer desenho de uma linha, eu posso fazer com linha ou com polilinha, mas o manual não vai te recomendar fazer com polilinha. Ele vai te recomendar fazer a linha quebrada. Né? Então, existem alguns outros recursos que no manual normal, às vezes não vai te dizer como fazer. Tá? Ele vai só apresentar o que cada comando faz e para que ele serve, né? Mas não que você pode fazer um desenho de uma forma ou de outra, tá claro? Então é interessante vocês darem uma olhada ali no site da Autodesk, né? No manual mesmo do programa, para vocês observarem esse tipo de coisa. Bom, então aqui, né, a questão das cotas de nível tá resolvida. Eu vou passar então aqui direto para a plotagem, né? A gente já está aí 7h50 e como que é feita, tá? Existem duas formas de criar o layout de folha, tá? Que eu vou passar para vocês duas formas de criação do layout de folha. Existem outras também, tem gente que plota direto no model, tá? Embora eu não acho essa opção boa, tá? Porque é uma opção que costuma fugir do controle, você tem que, é um pouco mais chata de configurar.
Então você pode se perder muito na configuração. Eu não gosto de fazer a plotagem direto do model, mas existe essa possibilidade, sim. Principalmente a plotagem em escala. Eu gosto de plotar no model quando a gente faz uma plotagem sem se preocupar com a escala, que nem a gente fez no desenho topográfico. E também tem também as opções de plotagem no modo layout, tá? Eu gosto de trabalhar com o método de zoom. Ali no guia que eu coloquei para vocês no Moodle, eu já disponibilizei ali na seção de referências bibliográficas do Moodle as tabelas de conversão dos custom scale, que é o fator de escala que nós vamos utilizar no método de zoom, para a escala que nós desejamos plotar o desenho, tá? E tem essa conversão de escala para cada unidade de medida que o desenho pode estar configurado. No nosso caso, o nosso desenho vai estar configurado em centímetros, então vocês vão acessar ali a conversão do custom scale na escala desejada para centímetros, tá? Eu vou mostrar o guia aqui para vocês só. Antes eu quero mostrar na página do Moodle onde que esse material está disponível. Só um instante. Quem fez em metros, aí vai usar a tabela de metros. Só isso que vai mudar. O método de plotagem é o mesmo. Bom, então, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês. Como você, aqui na seção de referências bibliográficas, eu coloquei esse material aqui chamado Guia de Escalas e Plotagem. E aqui ele mostra dois métodos de plotagem, tá? Usando o Properties, eu não gosto muito de usar esse método, eu gosto mais do método 2, que é utilizando o método de zoom. Ambos os métodos de plotagem que o autor do guia fez aqui, utilizam o modo layout, tá? Isso aí que é importante destacar. Eu gosto de trabalhar com esse método aqui do zoom, tá? Aí aqui o que eu estou mostrando agora nesse momento são as tabelas de escalas do Custom Scale. O que vocês vão observar? Quando a gente trabalha em milímetros, a conversão de escala ela se dá da forma matemática, tá? Que o sistema de escalas do AutoCAD, ele na verdade ele parte da unidade padrão dele, que é o milímetros, tá? Nas unidades internacionais. Então, e quando a gente passa para centímetros, ele entende que a gente multiplica a unidade padrão dele em 10 vezes. Aí o que vocês vão observar? O Custom Scale também é multiplicado em 10 vezes. Isso é que acaba sendo um pouco confuso para a gente, né? Então, para quem fez o desenho em centímetros, tem que cuidar um pouquinho na hora da plotagem para trabalhar com o Custom Scale 10 vezes maior do que se trabalhasse em milímetros, tá? Mas qual que é a desvantagem de se desenhar em milímetros? Você vai ter que multiplicar na tua cabeça quando tu está desenhando todas as unidades por 10, né? Todas as medidas do desenho você vai ter que multiplicar por 10. Então, pode ter uma desatenção na hora da cotagem, é muita medida para prestar atenção. Então, é melhor pensar em centímetros, porque aí você vai pensar em unidades inteiras e já com as medidas sem o zero adicional, né, à direita do número. E depois, só pensar em um valor para modificar, que é o do Custom Scale, tá? No caso, nós vamos plotar em 1 para 50, então nosso fator de escala do Custom Scale vai ser 0,2 para quem plota em centímetros. No caso do Lucas, que fez o desenho em metros, aí para escalar 1 para 50, ele vai usar um Custom Scale de 20, tá? Porque aqui, o que aconteceu? Ele ampliou mais ainda
o fator de escala dele, tá? Então, tem que prestar atenção nesses fatores de escala na plotagem. E como que nós vamos começar a plotar? Antes de começar a plotar, nós temos que criar a folha de layout, tá? Eu vou apagar essa daqui. Então, como que eu vou criar a folha de layout? Existem duas formas, tá? Para vocês vão aparecer duas abas enquanto vocês não mexeram no layout ainda, né? Por padrão, quando você abre um arquivo do AutoCAD, aparecem duas abas, Layout 1 e Layout 2, tá? Essa daqui é uma aba que eu já criei, então essa aba aqui ela vai aparecer depois. Eu posso importar um template pronto do AutoCAD. Eu posso importar um template de folha nessa margem e legenda do AutoCAD direto. De que forma? Eu vou clicar com o botão direito numa das abas Layout, qualquer uma das abas Layout. Eu vou selecionar a opção From Template e eu vou selecionar o template de folha do AutoCAD. Eu vou selecionar o outro aqui, só para mostrar para vocês que eu posso utilizar vários templates, tá? Eu usei anteriormente esse, o MArc. Aqui é importante um detalhe, tá? Selecionem a opção que tem o M na frente, porque são unidades métricas, não imperiais, tá? O I significa unidades imperiais. Então, eu selecionei esse template, que é o que está apresentado aqui na tela, mas eu posso selecionar também esse daqui. Ó, porque ambos são para folha A1, né? O nosso objetivo aqui é fazer a plotagem na folha A1, tá? Aí aqui está o meu segundo layout, ó, como eu posso mostrar para vocês. Eu vou agora deixar a Layer View Ports ativada. Tá? Aqui é só uma questão de organização. Então, eu selecionei aqui ó, o segundo layout, como vocês podem observar, ó, já vem uma viewport, tá? O que é a viewport? É a janela de configuração do desenho. Se eu seleciono essa borda aqui, essa janela de configuração do desenho, no template pronto, olha o que acontece. Aparece um cadeadinho. O que esse cadeadinho significa? Significa que qualquer modificação que eu fizer internamente aqui na minha viewport, quando eu abrir o Ambiente Model dentro dela, eu já vou mostrar para vocês como eu faço isso. Qualquer modificação, qualquer zoom que eu dou aqui, eu dou um zoom no layout também. E não é desejável isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos destravar essa viewport para fazer as edições de escala aqui dentro, tá? Quando nós abrirmos o Ambiente Model aqui dentro. E como, ó, porque aí aqui, ó, eu vou fazer um exemplo. Eu abri o Ambiente Model aqui dentro, né? Aí o que acontece? Aí eu faço as edições aqui do desenho na minha viewport, tá? Se eu quiser voltar, eu minimizo a viewport. Aí se eu quiser sair da viewport, eu dou 2 cliques fora, que a viewport fica travada, tá? Como eu tô, ó, se eu tô com o cadeadinho travado aqui, o que acontece, ó? Quando eu dou o zoom na viewport, eu dou o zoom também no layout. Se tá destravado, o que acontece, ó? Consigo dar o zoom aqui dentro, tá? Então, essa que é a diferença. É importante sempre destravar a viewport caso você use um modelo pronto. E como que eu faço? Aí agora eu posso trabalhar só com layout também, tá? Bom, e como que eu faço para editar os campos aqui do desenho? Eu dou 2 cliques no meu bloco, eu dou 2 cliques na minha legenda do desenho. Aí eu faço as edições dos campos que estão em X, né? Aqui, revisado por Juliane, né, que sou eu, o dono do projeto, feito, por exemplo, pelo Francisco,
nome do arquivo, planta baixa. E por aí vai, tá? Como vocês podem observar, né, os campos foram editados, tá? Então, quanto à configuração da folha de layout pronta, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ah, sobre várias viewports. Peraí, são duas perguntas aqui. Tá, não, a do Lucas era sobre o desenho em metros, já foi respondida. E aqui o Francisco está perguntando se tem problema de trabalhar com, se não tem problema de trabalhar com várias viewports. Isso é até desejável quando eu tenho vários desenhos numa única prancha. Vocês vão ver essa questão de se trabalhar com várias viewports depois quando fizerem a segunda parte do projeto arquitetônico, que vai ser a próxima tarefa de vocês, tá? Vou deixar para responder essa pergunta depois, quando nós formos estudar a segunda parte do desenho arquitetônico, que é a parte dos cortes, locação e situação, tá? Professora, Oi. então nessa parte do trabalho, nessa folha de impressão, só vai ser colocado aquele desenho que está lá com aquela indicação ali do corte, né? Só a planta baixa. Tá. Tá? Eu é que tenho um arquivo completo aqui que eu vou mostrando na aula para vocês, mas o foco até o dia 16, que é quando você... a tarefa do dia 16, tá? Provavelmente eu vou começar o conteúdo um pouco antes, o próximo conteúdo um pouco antes. Até a tarefa do dia 16 é para entregar a planta baixa no A1, com uma viewport, tá? É isso que é para vocês fazerem, e configurado em escala. Só mais uma coisa, tipo, não tem muito a ver com essa parte específica, mas e sim a ver com aqueles blocos de mobiliário, de banheiros lá. No caso, o AutoCAD, acho que ele não vem já com isso daí, né? Então, como é que o que a professora indica de fonte para pegar esses blocos? Porque eu achei uns muito quadradão, assim. Você pode fazer na primeira aula de dúvidas de desenho arquitetônico, eu mostrei como se faz os blocos, ou você pode importar de sites, tá? Eu nunca pego o bloco pronto, eu faço. E Mesmo depois eu aqueles de guardo. cama, assim, de mobiliário, que é mais complicadinho de fazer, né? Sim, mas aí eu sei que tem alguns sites aí de empresas de arquitetura, às vezes até site de escolas mesmo, que já disponibilizam os blocos, tá? Mas eu não sei indicar nenhum, eu vejo que os alunos acabam pegando mais por conta mesmo. Só tem que cuidar quando você pega os blocos de mobiliário, né? Que às vezes eles vêm com as layers travadas, por isso que eu prefiro fazer, né? Entendi. Porque depois na hora de trabalhar com as layers fica um pouco mais desagradável, né? Você não consegue apagar a layer porque há um arquivo de referência externa, Entendi. né? Então acaba tendo esse problema. Bom, voltando e nem editando bloco às vezes. Você consegue modificar, você pode passar o bloco para uma layer, principalmente nas versões mais novas do AutoCAD. Isso aí ficou um pouquinho pior, né? Da 2019 em diante. Dá para alterar a layer do bloco, sim. Dá para editar o bloco, mas você não consegue apagar a antiga. Dá para você enviar o bloco, por exemplo, para uma layer que você já criou, tá? Apagar a antiga é que acaba sendo mais desagradável. Nem sempre dá, tá? Depende muito de onde você importou o bloco. Tem casos, eu já cheguei quando eu já tentei apagar ali de alguns
blocos, né? Eu fiz alguns testes com alguns arquivos dos alunos, né, nas correções, né? Que eu vou fazendo os testes no arquivo, nas correções. E teve casos que eu conseguia pagar, teve casos que eu não conseguia pagar. Então depende muito de onde você importa o bloco e da forma como você importa. Se você importa como referência externa, com certeza você não vai conseguir apagar. Você importa como bloco, aí depende. Você tem que testar. Então, tem várias formas, né? Bom, e só para eu saber aqui a versão do Lucas e do Francisco, qual a versão do CAD que vocês estão usando? A 2020 eu sei que é mais difícil de apagar as layers dos blocos. Aí foi na 20. A 19 eu sei que era mais tranquila, mas a 20 eu já senti uma diferença nessa parte. Até é bom saber. Tá. Eu vou dar mais uma olhada nessa parte. Mas os testes que eu fiz até agora era de que já consegui apagar e já consegui não apagar também. Depende muito da forma como você insere o bloco. Bom, voltando aqui para a parte da plotagem, falei aqui da operação do layout, da operação no layout pronto. E para uma folha sem layout, né? Caso vocês queiram criar o layout, o que vocês vão fazer? Vocês podem criar uma nova aba aqui, ó, clicando no mais, ou podem criar um novo layout clicando no botão direito de uma das abas de layout, tá? E aí o que vai aparecer? Ó? Vai aparecer aqui uma tela branca com uma viewport que apresenta tudo que está desenhado no momento no arquivo, tá? No caso de vocês, eu só vou abrir aqui a viewport para mostrar uma coisinha para vocês. No caso de vocês, provavelmente vão estar só esses dois desenhos, tá? Aqui tem um detalhe. Qual que é a configuração dessa folha? Essa tela branca. Essa tela branca, ela tá com um tamanho de folha que é o padrão para unidades métricas, tá? A gente já vai verificar quais são as configurações do tamanho de folha desse modo layout. Só um instante. Como que eu acesso essa configuração? Eu vou clicar na aba que eu criei agora. Vou chamar aqui de outro nome. Eu vou clicar com o botão direito na aba do layout que eu quero configurar. Eu vou acessar a configuração Page Setup Manager. Eu vou selecionar a opção do layout que eu quero configurar, no caso é o layout com margem. Eu vou selecionar a opção Modify. Mas antes de selecionar o Modify, ó, se eu seleciono aqui, ó, o layout que eu quero configurar, ó, qual que é o tamanho da minha folha de papel no momento? Ela está com tamanho em unidades imperiais, ela está em polegadas, né? Não é isso que eu quero. Então, eu quero configurar essa folha para um tamanho de unidades métricas e para o A1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o layout que eu quero configurar, Modify, e eu vou selecionar o tamanho de papel que eu quero configurar, ISO A1, já vai estar em formato paisagem. Ó, são as medidas 841 milímetros por 59
594 milímetros. Eu vou selecionar a opção de escala 1 para 1, tá? Porque eu tô querendo fazer minha plotagem em escala natural. Vou dar um OK, tá? Aqui eu só configurei as dimensões da folha de papel e a escala do layout, tá claro? Aí eu dou um OK. Fecho essa janela. Olha como a minha viewport ficou pequenininha, ela ficou aqui, ó, no canto da tela, tá? Eu posso ampliar essa viewport só para ficar mais fácil de eu mexer nela depois. Vou mover. Aí agora eu vou fazer o desenho da folha de layout, tá? Eu vou utilizar essa layer aqui, ó, Tile Block. Essa layer aqui é da onde que ela veio, tá? Não foi uma layer que eu criei. Eu vou aproveitar que é a layer que é a mesma layer dessa margem aqui, tá? Eu vou criar então uma folha de desenho utilizando essa layer. Poderia usar a layer 0, tá? Dá para criar uma margem e legenda utilizando a layer 0. Então, eu vou fazer um retângulo. Como eu configurei a minha folha de papel para 1, então eu vou primeiro selecionar as bordas, tá? Que corresponde à área de impressão. E agora eu vou fazer a margem e a legenda da folha, tá? Eu já sei que essa medida aqui do retângulo é o tamanho do A1. Então, eu seleciono a borda. Isso porque eu configurei assim antes, né? Seleciono a borda, retângulo. Aliás, não é retângulo, eu quero dar um offset. Vou especificar a distância de offset. Nesse caso aqui, eu vou colocar 2,5, porque eu estou trabalhando em centímetros. Eu vou selecionar agora o objeto de offset, tá? Então, é aqui. Só deixa eu ver uma coisa. Ah, é aqui, peraí, não ficou bem na borda, deixa eu... dar uma alinhada melhor. Então, eu vou selecionar a opção Offset 2,5, né? Aí eu vou colocar a margem. Para as demais medidas, aliás, não é... Ah, não, é 2,5 sim. Para as demais medidas, né, que estão em... Para as demais medidas, que são 0,7, o que que eu vou fazer? Aí eu vou desagrupar esse retângulo, utilizando o Explode, e eu vou deslocar as demais margens, as demais bordas do retângulo interno numa quantidade que da borda da área de impressão fique 0,7 centímetros de distância, né? Porque as margens são 2,5. Ah, não, no caso do A1 são 10 milímetros, então 2,5 e tem que ficar 1 centímetro de distância da borda inferior, tá? Da borda superior, da borda inferior e da borda direita. Então, eu desagrupei aqui os elementos do retângulo.
Desagrupei esses elementos do retângulo para separar as linhas e poder fazer o deslocamento e poder modificar a distância das linhas superior, inferior e direita em relação às bordas do papel. Tá claro? Até aí tudo bem? Aí eu vou mover aqui, né? No caso, eu vou ter que mover 15 centímetros para cima, então vai ser, aliás, um centímetro e meio para cima, 0,1,5, para poder ficar com 1 centímetro de distância em relação à borda superior. Tá? No caso da borda inferior, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Vou selecionar a linha, mover, eu vou deslocar 1,5 centímetro para baixo, então vai ser 0, menos 1,5. E por aí vai, tá? Aí aqui também, que no caso vai ser para a direita. Aqui ficou uma sobrinha. Tira a sobrinha. E agora a gente pode fazer a marcação do retângulo da legenda, né? Lembrando que o retângulo da legenda ele tinha quanto de medida? Era 175 milímetros por 25 milímetros, então 17. Eu vou selecionar a opção Dimensions, 17,5 por 2,5. Tá claro? Qualquer um dos dois serve, tá? Eu só estou mostrando aqui uma outra forma, caso vocês não queiram usar o layout pronto, aí vocês podem criar. Estou dando opções para vocês. Tá? Bom, então eu tenho aqui a folha modificada. Aqui é bom usar um trim também. Tá? Aí vocês podem modificar o layout. Eu vou usar o pronto aqui. Aqui eu tenho o desenho com várias configurações, tá? Mas vamos se concentrar aqui no final do trabalho, vocês vão ter isso aqui, ó. Tá? Ainda tem algumas coisas para modificar, mas no final do trabalho a ideia é ter algo nesse sentido aqui. Bom, para o trabalho agora da planta baixa, né? O que que a gente vai fazer? Eu vou apagar essa viewport porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ah, professora, apaguei a viewport sem querer. Não vou conseguir fazer o trabalho? Vai conseguir sim. Nesse caso aqui, vocês vão... é interessante vocês estarem com a Layer Viewport ativada, como eu botei aqui. E eu vou gerar a viewport agora para a gente fazer a parte final da plotagem, tá? Que é a configuração, a criação da viewport, a configuração da escala e, por fim, a plotagem em si, do PDF. Tá? Só um instante que eu quero ver as perguntas primeiro.
Ah, não, tá tudo certo. Para criar viewport, o que nós vamos fazer primeiro? Você vai ativar a layer da viewport e vai criar uma viewport nova, caso você tenha apagado ou não consiga visualizar, tá? Quando eu ativo o comando viewports, o que acontece? Aparece essa janela aqui que eu estou exibindo na tela nesse momento, que contém as opções de criação da viewport. Vocês vão selecionar a opção Single Viewport, que é a opção da viewport 2D, tá? Então, eu vou dar um OK e eu vou desenhar uma janela de viewport aqui. Quando eu desenho a janela de viewport, o que acontece? Ó, exibe tudo que está desenhado no ambiente model no momento, tá? No caso de vocês, vai estar desenhada só a planta baixa, então vai dar o zoom extens da planta baixa, tá claro? A viewport, ela sempre exibe os desenhos na configuração de zoom extens, tá? Num primeiro momento. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos modificar essa configuração de exibição. De que forma? Eu vou dar um clique duplo aqui na janela de viewport e o que acontece? Eu abro o ambiente model dentro dela. Por isso que é importante a viewport estar destravada, tá? Aqui, como vocês podem observar, a viewport ela não está vinculada ao modo layout. E isso é super importante de acontecer. Se tiver não estando vinculado, eu consigo dar zoom aqui no ambiente model sem alterar o zoom do layout. Observem que quando eu dou zoom aqui, o que acontece? O modo layout ele não altera o seu zoom também, simultaneamente. Tá claro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro dar um zoom qualquer aqui com o desenho que eu quero exibir na viewport. Eu vou encontrar o desenho que eu quero exibir e configurar na plotagem. Caso esse desenho aqui, da planta baixa. E observem o seguinte, todo fator de escala que eu coloco aqui na viewport, o que acontece? Ele aparece aqui, tá? E esse fator aqui é o Custom Scale. Então, aqui que vocês vão conferir se a plotagem que vocês fizeram está com o fator de escala certo ou não, tá? Deixa eu verificar aqui as perguntas no momento. Não sei te dizer, Francesca, eu nunca fiz esse teste. Posso testar e perguntar e ver contigo, tá? Eu vou anotar aqui o comando só para eu não esquecer de fazer esse teste. MView, né? Sim. É um outro, MV da só um pouquinho. É um outro comando de geração da viewport, certo? Isso. Não é o comando lá que eu dou, em vez de dar o viewports na barra de comando, eu dou o MView, é isso, né? Isso. Tá. Não, é só porque é o que eu tô acostumado a fazer, daí eu queria saber se tinha alguma diferença ou não. Posso testar e te dizer depois. Beleza. Tá? Bom, então, aí aqui, só para mostrar para vocês, toda vez que eu configuro um zoom, ele modifica esse fator de escala aqui. Esse aqui é o fator de escala da viewport selecionada, da viewport que eu estou trabalhando no momento, tá? Então, toda a configuração o meu custom scale vai aparecer aqui, tá? Então, é aqui que eu vou conferir se a escala está correta ou não. Aí eu posso fazer esse ajuste aqui no zoom manual, né? Mas como vocês podem ver, aparecem umas casas decimais quebradas, o que não é tão favorável. A gente até chega perto do valor que é para chegar, mas não acaba sendo um valor tão exato, né? Para a gente configurar o zoom da forma exata, então, a escala 1:50, né? No caso desse exemplo, é 1:50. Nos outros desenhos vão ser outros fatores. Então, para a gente configurar esse desenho na escala 1:50, o que nós temos que fazer?
Nós vamos utilizar o comando de zoom, a opção Scale, e nós vamos colocar o Custom Scale do desenho. No meu caso, o desenho está para centímetros, eu vou colocar XP. No exemplo do Lucas, aqui ele vai botar 20 XP, tá? A gente não pode esquecer de botar o XP no final, porque aí nós informamos para o AutoCAD que nós estamos configurando o desenho, o Custom Scale, utilizando o sistema de configuração dele, que é o Extended Points, tá? Então, eu vou dar um Enter, depois de selecionar essa opção, eu vou posicionar o desenho da melhor forma utilizando o PAN, eu vou sair da minha viewport para travar ela, tá? E desligar o Ambient Model, e eu vou ajustar o seu tamanho. No caso, para eu poder visualizar também o quadro de esquadrias, o que eu fiz? Eu ampliei a janela de viewport. Aí agora, com o tamanho da viewport ajustado, o que eu posso fazer? Eu vou mover, vou ajustar melhor o lugar de alocação do meu desenho. Tá claro, gente? Com isso, eu terminei a configuração do desenho. Tá? Tem uma outra configuração que é importante vocês fazerem. Ó. Agora aqui eu vou sair da layer da viewport. Eu posso desligar ela ou eu posso congelar ela. Eu vou congelar, que é melhor. Tá? Aí o que aconteceu? Eu tirei as bordas da janela da viewport. Elas não vão aparecer na impressão. Tá? Congelei a viewport. Aí agora eu posso imprimir o meu desenho no modo layout, utilizando o comando plot. Aí aqui vai aparecer aquela mesma janela que apareceu no Page Setup Manager, mas eu vou selecionar a impressora DWG to PDF. Eu vou selecionar o modo de impressão, né? Lembrem que se eu seleciono o ACAD, eu vou imprimir em colorido. Se eu seleciono o monochrome, eu vou imprimir em preto e branco com as espessuras de layers devidamente identificadas. Tá? Agora aqui é importante, ó, what to plot. Aqui aparece a opção layout, nós vamos botar essa opção. Aí aqui nós vamos manter a escala natural, tá? E vamos conferir como que ficou a impressão. Ó, e nesse caso aqui apareceu tudo, só comeu uma borda aqui, tá? Isso aqui não sei por que acontece, é uma falhinha que tem no AutoCAD, mas você pode ajustar a borda da folha, tá? Se for o caso. Aí o que é possível fazer? Você pode desagrupar, né, os elementos do modo layout e deslocá-los, tá? É só utilizar o comando explode. Eu vou selecionar o selo aqui. Vou selecionar também as linhas do selo. E eu vou deslocá-las. Eu vou deslocar aqui, por exemplo, em uma unidade. Aqui eu estou chutando, tá? Eu estou chutando uma unidade. Opa, eu desloquei para mais. É menos uma para menos um. Eu vou deslocar só um pouquinho para não fazer muitas modificações. Vou deslocar mais uma. Aí agora eu vou selecionar a linha vertical. Isso aqui é só para tentar corrigir aquela bordinha, tá? Aí, isso aqui é meio chutado mesmo. Aí depois a gente testa a plotagem para ver se deu certo.
Tá dando quase certo, já deu uma melhoradinha, tá? Mas aí vocês vão fazendo o ajuste. Eu vou tentar fazer mais um ajuste só para... Mas é bem enjoado, aí vocês vão controlando aqui, tá? Depois que o desenho estiver todo certo, ó, o mais importante é conferir isso aqui, ó. As layers estão com as espessuras corretas, né? Ó, no caso, as janelas e as portas eu consigo diferenciar, né? Então, as quadrilhas estão com as linhas mais finas que as paredes, isso é importante, o mobiliário também, né? No caso do piso aqui, ó, não está atrapalhando a visualização. Uma coisa que não sei se vocês perceberam, mas a layer de texto ela não está ativa aqui, né? Eu não estou identificando os cômodos, então isso aqui é uma coisa que eu tenho que conferir, né? Às vezes, o que, que pode acontecer? Ó, o texto está desligado. O que, que pode acontecer? Pode acontecer de estar com um símbolo de proibido aqui na impressora. E se isso acontecer, essa layer não vai aparecer na impressão, tá? Eu vi que no topográfico teve bastante gente que fez essa configuração da forma correta, mas teve gente que fez da forma incorreta também, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Já que eu tive que modificar aqui, eu vou também fazer mais uma tentativa. Aproveitar. Layout. Não, não é isso que eu quero. Monochrome. Plotar. Ó, agora os textos estão aparecendo, tá? Quando a layer é desligada, né, às vezes ela aparece na plotagem, tá? Mas não aparece no layout, aí depende da configuração. A congelada e a impressão é que nunca aparecem na impressão, tá? Aí eu conferi o desenho, gero o PDF. E tá feita a impressão do meu desenho, tá? Ó, aí aqui eu tenho as tabelas, até é bom dar um zoom nas tabelas copiadas e coladas, só para ver se tá tudo certo, né? Aqui as layers, tá tudo certo. Então, aí depois de conferidas todas as informações, o desenho vai estar pronto para entrega. Tá claro, gente?
Alguma dúvida quanto à plotagem? Eu acho esse método de zoom muito mais fácil que os outros. Os outros, a gente acaba se perdendo um pouco por conta das janelas ou por conta das configurações, tá? Então, eu gosto mais de trabalhar com esse, apesar de ter que decorar, né, a tabela dos fatores de escala, mas a execução dos comandos acaba sendo um pouco mais simples, apesar da série de etapas de configurações de folha, tá? Mas a configuração da escala em si, ela é simples. O difícil é configurar a folha, na verdade. Alguém costuma plotar de um jeito diferente desse, usando properties ou usando o model? Que eu vejo que a maioria dos cadistas usa o model, ainda assim, só que acaba botando a escala um pouco no chute. Pois é, aí o método do Properties, ele também está com as instruções no layout, né, ali no guia de escalas de plotagem, que é o método 1 lá do material informativo. Então, tá. Gente, mais alguma dúvida quanto a essa parte do arquitetônico? Pode falar, Lucas. Então, assim, ó, configurações de tipos de linha, eu gosto sempre de trabalhar com os nomes das próprias linhas, né? No caso do AutoCAD, deixa eu mostrar aqui. Para a linha de corte, esse projeto aqui ele fez esse projeto aqui o autor ele fez um jeito diferente para as linhas de corte, mas o que eu recomendo que vocês utilizem, tá? Eu vou desligar aqui, eu vou fazer as minhas em cima. Só para mostrar aqui. Não lembro se eu botei nos cortes ou no nível, tá na layer de nível, tá? Copiar aqui o desenho. Bom. Então, aqui a linha de corte, tá? Primeiro vocês podem posicionar a linha de corte em qualquer lugar. Essa cor de burro quando foge aqui. Deixar a layer ativa. E agora eu vou fazer a configuração da linha de corte, tá? A linha de corte... já tem aqui.
Eu vou apagar isso. A linha de corte, ó, eu costumo trabalhar com o Dash Dot, tá? Caso você ainda não tenha carregado esse tipo, aí como que você pode fazer? Você vai selecionar a opção Load, vai buscar aqui na lista de opções a opção Dash Dot e vai dar um OK, tá? Para poder carregar esse tipo de linha. Aqui eu dou um OK. Eu vou colocar uma espessura de linha razoável, vou colocar um 0,25. E eu vou fazer o desenho da linha de corte, tá? Você pode posicionar a linha de corte em qualquer lugar, tá? Nunca tem uma indicação correta da onde você tem que posicionar a linha de corte, quais são os critérios para se posicionar, tá? Existem alguns critérios de posicionamento da linha de corte. E quais são eles? O ideal é que você selecione a maior quantidade de cômodos da edificação, ou que passe várias linhas paralelas de corte, ou que faça uma linha de corte em desvio. Aqui a gente está trabalhando com linhas de corte. Aqui a gente está trabalhando com linhas de corte que sejam ou horizontais ou verticais, tá? Na vista superior do desenho. Então, nós vamos trabalhar com uma linha de corte que vai pegar aqui cômodos, né? Aqui, por exemplo, eu vou pegar o cômodo da cozinha, do quarto e da circulação. Então, eu vou passar uma linha de corte aqui, ó, para pegar a porta, o banheiro e a circulação. Aqui, ó, como vocês podem observar, não consigo enxergar o traço e ponto da linha, apesar de eu ter desenhado ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que mexer no LT Scale, na escala de traçado da linha. Eu vou colocar um fator de escala para poder enxergar bem o traço e ponto. Nesse caso aqui do desenho, eu tenho que usar um fator grande. Eu vou colocar, por exemplo, 10. Ó, aí eu já começo a enxergar o traço e ponto. Eu seleciono a linha, dou o comando LTS, que é o comando LT Scale, ou existe uma outra forma, tá? Eu seleciono a linha, eu clico com o botão direito, opção Properties, aí eu consigo configurar o fator de escala da linha e eu posso colocar um fator de escala grande, eu vou botar, por exemplo, 20, tá? Ó, aí eu já consigo enxergar mais o traço ponto, até ficou grande demais. Eu vou colocar aqui. Ó, 10 já ficou bom. Aí aqui eu passo a minha linha de corte. Então, esse daqui vai ser o corte A. O corte A é sempre o corte que é paralelo à fachada principal. No caso, essa parte aqui é a linha inferior do retângulo que contorna a planta baixa. E o corte B, B', tá? Nesse caso aqui, o corte B e B' é interessante que ele pegue mais cômodos internos, tá? Então, eu vou passar ele de modo a pegar informações dos 2 quartos, tá? E ele tem que cruzar com a linha do corte A. Então, aqui também vou ajustar o fator de escala da linha.
representado o meu corte bebê. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Eu vi que saíram mais perguntas, tá? Lucas, respondido? Só para eu saber antes de responder a pergunta do Francisco. Ah, Francisco está comentando aqui da escala, né? Que teve que usar o dash dot e a dash duas vezes, mas não sei se tem como aumentar mais para os desenhos de menor escala depois. Você pode fazer essa configuração individualmente, tá? Por exemplo, eu vou fazer um desenho das linhas separado, tá? Eu vou fazer, por exemplo, aqui desenho essas duas linhas. Ó, ambas estão com fator de escala. Vamos conferir aqui no Properties. 1 para a primeira. Gente, fator de escala da linha individualmente é melhor configurar no Properties, tá? O LT Scale, ele acaba configurando tudo. Então, aqui no 1. Tá? Então, ambas estão com fator 1, essa daqui está com fator 10. Então, o que vai acontecer? Tá? Aqui eu tenho que descongelar minha viewport. É sempre importante deixar a viewport quando eu quiser modificar um desenho, é sempre importante deixar as bordas da viewport ligadas enquanto você estiver fazendo a configuração dentro da viewport, tá? Para identificar os seus limites. E também, caso você queira modificar o desenho a ser apresentado na viewport, é interessante você dar um zoom extens, tá? Então, eu vou dando de zoom extens para poder modificar o desenho que eu quero exibir, tá? No caso, eu quero exibir esse daqui, a planta baixa em escala 1 para 50. Agora eu vou configurar a escala. Faço o ajuste do desenho no modo pan. Eu vou desenhar mais duas viewports aqui, tá? Que eu quero mostrar fatores de escala diferente. Ó, aí aqui eu quero botar o fator de escala 1 para 1. Aí eu tenho que botar na minha tabela 1 para 1. Ele vai ser 10. Aliás. 1 para 1 vai ser 1. E aqui eu vou botar, por exemplo, 1 para 10, tá? Aí eu vou selecionar aqui a linha. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá, essa aqui é a de cima. Aqui eu vou selecionar a de baixo, então.
Isso aqui eu vou deixar com um fator de escala qualquer, só para mostrar as configurações para vocês. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, aqui na escala 1 para 50, o fator 10, vocês acham que está bom para representar as linhas de corte? Sim ou não? Está um pouco grande, né? Aqui no modo layout. Pois é, dá para a gente melhorar, né? Tá grande. Aqui na 1 para 1, o fator 1 tá grande também ou não? Também dá para a gente melhorar, certo? Ou vocês acham que dá para manter assim? Dá para melhorar, né? Então aqui, aí também, esse daqui a gente vê como uma linha cheia, né? Pior, é o pior de todos. Eu vou mudar aqui a cor das layers de corte para ficar mais claro. Eu vou botar um verde. Ó, às vezes é a cor que não é tão legal, ó. Aqui eu só mudei a cor da layer, já mudou também o traçado, né? É uma loucura. Mas acontece. Mas aqui as escalas ambas estão 1 para 1, né? E a gente vê que as linhas estão iguais. Por enquanto. A gente só viu o tamanho um pouco diferente, né? Bom, mas então como que eu posso fazer as alterações aqui, ó? Existem duas formas. Você pode abrir aqui, ó, dentro da viewport. Você pode selecionar a opção Properties e fazer a alteração do fator de escala aqui, né? Na viewport mesmo. Se eu usar um 5, ó, aí você já consegue até testar qual que fica melhor. 2, né? O 2 e o 5 eles ficam bons, por exemplo. Né? O 5 eu achei que fica melhor. Tá? A linha de corte, ela acaba tendo um traço ponto mais espaçado mesmo. Aí eu saio da viewport. Seleciono a linha, né? Abro a viewport, seleciono a linha. Aí eu faço o ajuste de escala para a escala que eu defini. Nesse caso aqui é melhor eu ampliar, tá? Então aqui eu ampliei na escala natural, né? Aí eu consegui enxergar melhor o traço e ponto. E nesse caso aqui, nesse último caso, eu tenho uma escala, ó, de 0,3, ela é menor que a escala desse desenho aqui. Então é interessante eu trabalhar com um fator de escala que seja em torno de 2, por exemplo. Ó, 2 ou maior ainda, né? Vamos botar aqui um 8, vamos chutar um 8. 7. O 7 ficou melhor. Eu consegui enxergar melhor o traço ponto. Aqui, notem, né, que para uma escala... Aqui, notem que para uma escala menor, eu usei um fator de escala maior do que eu usei aqui, tá? Aqui, apesar da linha estar maior, aqui o que foi diferente? A linha estava maior, né? Porque ela está com... A linha estava com um tamanho maior, mas para detectar que essa linha era o traço ponto para o dado tamanho, que eu estou representando a linha inteira aqui, né? Eu mostrei uma dimensão maior da linha, então ajustei a escala com um fator maior do que nesses dois casos, porque aqui eu estava com um tamanho de linha maior representado. Tá claro?
Então, às vezes, a gente tem que ajustar a escala conforme o tamanho do desenho representado e conforme a escala do desenho. Entenderam? Notem bem, e notem, né, que eu fiz o ajuste individualmente, né, na própria viewport. Eu poderia fazer esse ajuste no model? Eu poderia, porque todas as modificações que eu faço no model, elas acabam aparecendo na viewport. A não ser que a layer daquele objeto esteja congelada para a viewport. Por exemplo, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu vou apagar uma das viewports que eu quero mostrar isso para vocês. Por exemplo, eu vou selecionar essa segunda linha aqui. Ó, notem que no model, né, os desenhos já estão com escalas diferentes também, ó. E notem que a imagem que eu tenho no model, né, ela acaba sendo um pouco diferente na imagem representada no layout, ó, as linhas traço ponto, por exemplo, eu enxergo de forma diferente do que eu enxergo aqui, tá? Por quê? Porque a escala aqui é diferente da escala apresentada lá. Aqui é tudo escala natural. Bom, então aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, vamos supor que a layer cortes, eu vou congelar a layer cortes na viewport, tá? Então, e onde que está essa opção? Aqui, ó. New Viewport Freeze. Então, só que para fazer esse congelamento em primeiro lugar, eu tenho que deixar a layer desativada. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Aí eu vou fazer o desenho da minha nova viewport. E olha o que aconteceu aqui com a layer de cortes. Vocês conseguem ver? Nesse caso não, né? Por quê? Porque aquele congelamento que eu fiz, né? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Aquele congelamento que eu fiz, né? Qual foi a ação que aconteceu, né? Após fazer o congelamento da layer para não aparecer o congelamento da layer na próxima viewport. Quando eu gerar uma nova viewport, a partir daquele desenho, não vai aparecer novamente aquela layer. Ó, pode ver que nas viewports antigas a layer cortes aparece. Mas a partir do momento que eu criei uma viewport nova, após congelar aquela layer, nas próximas viewports, essa layer não vai aparecer mais. Tá? Então, se eu quiser corrigir esse problema, né, eu vou desabilitar, eu não preciso, eu posso fazer aqui no layout mesmo, eu vou desabilitar essa opção aqui, ó, de congelar na nova viewport. Ó, aí aqui ela ainda não aparece, tá? Na viewport que eu desenhei após o congelamento. Eu vou deixar ela aqui num cantinho, aí agora eu vou criar uma nova viewport. Desenhar minha nova viewport. Olha o que aconteceu agora. Eu consigo agora ver a layer de cortes. Por quê? Porque eu desativei a opção de congelamento nas novas viewports criadas. Tá claro?
Gente, fim da aula, mais alguma dúvida? Tudo certo? Então, a dos próximos desenhos eu ainda não planejei, tá? A parte 2, mas eu vou dar mais um tempo muito parecido com esse tempo que eu dei para vocês, tá? Talvez eu acabe dando um pouquinho menos de tempo por conta das próximas atividades. Ah, talvez dê uma semana e meia em vez de duas. Eu já estou achando que 2 semanas é muito para essa planta do arquitetônico. Então, acho que eu vou dar um pouquinho menos de tempo. Eu não sei ainda quando que eu vou fazer a entrega, tá? Mas a ideia, mas eu acho que eu já vou começar a trabalhar com as dúvidas antes da entrega do arquitetônico, da planta baixa. Isso, aí a parte 2 vai ser todo o resto, né? Vão ser os cortes. Os cortes é bom, os cortes vocês vão ter que ter bastante atenção, tem algumas coisas, alguns detalhes que são importantes, até por isso que eu quero começar antes a trabalhar com as dúvidas. As fachadas são simples e a locação e situação são simples. Vai ter modelo que nem o outro caso, tá? Só tem um detalhe, né? Não importem o PDF. Eu sei que vocês dois não devem ter feito isso, mas é sempre bom reforçar. Eu consigo ver quem importou e quem não importou. E ocorreu um caso recentemente. Eu vou liberar as notas do topográfico ainda essa semana. Professora, Hum. o que seria importar? A pessoa te entregou o PDF que tu deu? Ah, a pessoa importou o PDF para o CAD. Ah, nossa, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Dá para fazer, mas o ideal é que não faça. A gente vê quem fez, a gente sabe identificar quem fez. Mas eu acho mais fácil fazer o desenho, porque você configurar o desenho dos outros é um pouco desagradável. Então tá. Até semana que vem. Bom dia para todo mundo. Bom final de semana também.